Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário e eu separei no dia de hoje um tema bastante interessante versando sobre o comércio exterior. Você já conhece o nosso programa, um programa que é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. Tema do dia de hoje, em que eu vou falar sobre tributos incidentes sobre o comércio exterior, sobre tributação sobre o comércio exterior. Mas esse é só o nosso primeiro bloco. Você sabe que, além disso, nós temos um segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor, exatamente o momento em que você tem tanto participado, enviado suas dúvidas, encaminhado suas perguntas. E hoje, exatamente, eu vou responder essas perguntas referentes aos impostos, às contribuições que incidem sobre o comércio exterior. E temos ainda um terceiro bloco. O nosso terceiro bloco é o X da questão. X da questão, então, onde eu selecionei 2 testes, 2 questões bastante interessantes que vão abordar todos esses impostos, todos esses tributos que acabam recaindo sobre o comércio exterior. Portanto, não saiam daí, nosso programa só está começando para que você descubra um pouquinho mais. No momento que você for realizar uma importação sobre um determinado produto, você quer trazer aquele seu sonho de consumo, pense bem, você vai lembrar então quais são os tributos que recaem sobre ele. Você traz o produto, mas você vai trazer uma série de tributos também sobre ele. Nosso programa só está começando, não saia daí. Estou de volta e aqui nós iniciamos então o nosso primeiro bloco, exatamente o tema do dia, quando eu vou falar um pouquinho mais a respeito da tributação sobre o comércio exterior. E o que a gente vai ver exatamente sobre tributação a respeito do comércio exterior? Quando eu falo sobre tributação no comércio exterior, é claro que não vou pensar simplesmente no imposto de importação, no imposto de exportação. É essa a primeira ideia que vem à mente de todo mundo, isso é natural que aconteça, mas quando você pensa em tributação sobre o comércio exterior, então a gente deve imaginar a respeito de 2 grandes operações. É a operação naturalmente de importação e a operação de exportação. E aí, um outro ponto que acaba fazendo lembrança neste caso, são de 2 impostos, o imposto de importação e o imposto de exportação. Mas a incidência de tributos sobre o comércio exterior, ela não para por aí. Olha só, quando você pensa no comércio exterior, você lembrou do imposto de importação, você lembrou do imposto de exportação, mas você deve se recordar, sem dúvida nenhuma, também a respeito de outros impostos, federais, contribuições federais também e até mesmo, por que não, impostos de competência dos estados e também impostos de competência dos municípios. Você diz, mas como assim? Bem, é normal que você lembre do imposto de importação e do imposto de exportação, mas outros tributos que não sejam de competência federal também eventualmente podem incidir ou às vezes eles podem ser afastados em razão de alguns incentivos fiscais que nós temos segundo a nossa Constituição Federal. Quando a gente pensa no comércio exterior, então você deve lembrar sem dúvida nenhuma do ICMS e é interessante lembrar também a respeito do ISS. Claro, porque se você pensar numa prestação de serviço, você tem aí um imposto municipal pronto para ser cobrado, pronto para incidir sobre uma operação dessa natureza. Agora, antes de eu invadir toda essa tributação, antes de eu falar de cada um desses tributos de forma mais específica, além dos impostos e das contribuições, vou tentar fazer uma comparação entre uma operação de importação e uma operação de exportação. Quais são os tributos que podem recair sobre operações como essas? E aí, tentar fazer uma comparação, quais são os tributos que recaem sobre a importação, quais são os tributos que recaem sobre a exportação, pelo menos quais os tributos que você pode imaginar que devam incidir sobre operações desse tipo de natureza. Tudo bem? Vamos pensar? Acompanha aqui comigo. Você imagina uma operação de importação, naturalmente o primeiro imposto que te vem à lembrança é o imposto de importação. Tudo bem, mas não tem só esse. Quando você realiza uma importação, você logo vai imaginar o seguinte, escuta, é uma mercadoria que eu estou trazendo do exterior? É. Se for uma mercadoria, naturalmente você tem também fato gerador, neste caso, do ICMS. Você pensa no imposto de importação,
Mas você não pode esquecer do ICMS, porque ele incide também sobre uma operação como essa. E se é mercadoria, todo produto que entra no território nacional, neste caso, também permite a incidência de um outro imposto federal, que é o IPI. Então, só aqui, nessas primeiras palavras, você já está imaginando 3 impostos, 2 federais e 1 estadual. O imposto de importação, o IPI, bem como o ICMS. Mas a importação não para por aí. Uma operação de importação estará também sujeita a contribuições. Que tipo de contribuições? Contribuições sociais e até mesmo, por que não dizer, contribuição de intervenção no domínio econômico. É isso mesmo. Numa operação de importação, você pode ter, além dos impostos que eu havia dito anteriormente, você pode imaginar, então, contribuições sociais, bem como uma CID, por exemplo. Perfeito? Tá bom, entendi. Então, resgatando, quais são os tributos que podem recair, segundo a Constituição Federal, sobre uma operação de importação? Você tem, pelo menos, 3 impostos e 2 contribuições. Que impostos são esses? Imposto de importação, IPI e ICMS. E as contribuições? Contribuições sociais e, eventualmente, é possível cobrar também, é possível incidir uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Portanto, quando você imagina uma operação de importação, você está imaginando uma carga tributária bastante alta, com 3 impostos e 2 contribuições podendo recair. Portanto, uma operação de importação, ela tem uma carga, um ônus tributário bastante elevado. E é uma forma, na realidade, do governo, de certa forma, proteger a indústria nacional, bem, de fomentar a indústria nacional. Ele deixa entrar produtos estrangeiros no país, não tem problema, mas desde que esses produtos estrangeiros arquem com essa carga tributária bastante alta. Perfeito? E na operação de exportação? Bom, quando você pensa numa operação de exportação, vamos tentar lembrar ou fazer uma comparação com esses mesmos tributos. Numa operação de exportação, você está se recordando, neste caso, do imposto de exportação, naturalmente, né? Contrário do imposto de importação, então o imposto de exportação. Você pensa também no IPI, imagina então você industrializando um produto e encaminhando esse produto para o exterior. Você imagina o IPI. E além de industrialização, e além de encaminhar ao exterior, você pode pensar muito bem no ICMS. Afinal de contas, você está promovendo uma circulação de mercadoria. E por que não, sobre essa receita decorrente da exportação, por que não recair, por que não pensar em contribuições sociais e também em contribuições de intervenção no domínio econômico? Portanto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: numa operação de exportação, imagine os mesmos tributos que eu acabei de citar para a importação, você pensa na exportação. Você pensa na exportação, então, o imposto de exportação, o IPI, o ICMS, as contribuições sociais, bem como a contribuição de intervenção no domínio econômico. Perfeito? Imaginou? Agora eu pergunto para você, dessas 2 operações, operação de importação e operação de exportação, qual dessas operações ela traz um maior efeito benéfico ao país? Uma operação de importação, uma operação de exportação? E eu pergunto a respeito dessa benesse em relação à ordem econômica, em relação à condição financeira que o Brasil vai ter de interessante a respeito dessas operações. O que é mais interessante para o país? Uma importação, onde você traz produtos estrangeiros, mas em contrapartida, você leva a riqueza nacional para o exterior, o dinheiro nacional, você deixa lá no exterior, porque você está pagando por esses produtos estrangeiros? Ou será que o mais interessante é uma operação de exportação? Porque na operação de exportação, você tem produtos nacionais que você distribui no mundo afora e, em compensação, além de fazer essa propaganda, você ainda traz dinheiro estrangeiro para dentro do território nacional. Então, você faz a propaganda do país com produtos nacionais encaminhados ao exterior e ainda por cima você consegue um superávit da balança comercial. No final das contas, o que acaba sendo mais interessante? Uma operação de importação
uma operação de exportação? É fácil de perceber que uma operação de exportação será muito mais interessante. Tudo bem? Porque na operação de exportação, então, você tem a propaganda de produtos brasileiros no exterior e você ainda assim consegue, né, um financiamento bastante interessante, um aporte financeiro aqui para o território nacional. Perfeito? Em razão disso, é fácil, então, de, ao analisar a Constituição Federal, observar uma série de incentivos, benefícios fiscais à operação de exportação. E que benefícios fiscais são esses? Invariavelmente, se está previsto na Constituição Federal, está certo que você estará diante de uma série de imunidades. E quais são elas? Quando você pensa sobre essas imunidades todas, então a questão é o seguinte: na exportação, você tem o imposto de exportação? Tem, sem dúvida nenhuma. Numa operação de exportação, você deve lembrar do imposto de exportação. Professor, mas não existe imunidade para o imposto de exportação? Não, absolutamente. Porque senão não teria nem sentido existir o imposto de exportação. Então, numa operação de exportação, você tem a incidência do imposto de exportação. Embora, meus amigos, é claro que, invariavelmente, a alíquota do imposto sobre a exportação, ela é bem pequenininha. Invariavelmente, essa alíquota é bem pequenininha, ou é zero mesmo, 0,5%, 1%, costuma passar muito disso não, justamente para incentivar a operação de exportação. Mas os demais tributos, os quais eu tinha comentado, como o IPI, se eu tenho produtos industrializados e destino esses produtos industrializados ao exterior, esses produtos estarão sujeitos à incidência do IPI, segundo a Constituição? Não. E no caso do ICMS? Afinal de contas, eu estou vendendo mercadorias, mas se essas mercadorias se destinarem ao exterior, teremos a incidência do ICMS? Resposta: não, também não. A Constituição não deixa. Tudo bem, professor, mas olha, agora estou pensando numa outra situação. Escuta, e se sobre essa receita decorrente de exportação? Porque, afinal de contas, você está exportando, você consegue um lucro em razão disso, uma receita. Sobre essa receita decorrente de operações de exportação, estará o contribuinte, o exportador, sujeito ao pagamento de contribuições sociais ou de contribuição de intervenção no domínio econômico? Segundo a Constituição, mais uma vez, não. Você não tem necessidade nenhuma de pagar, é afastada a incidência de contribuições sociais e contribuição de intervenção no domínio econômico. Todos esses casos que eu citei, se todos esses casos, esses tributos são afastados pela própria Constituição Federal, isso significa dizer, portanto, que nós estamos diante de verdadeiras imunidades. Bem, são vários temas neste caso, afastando a incidência de tributos, mas todos eles condizem ao mesmo instituto, o Instituto da Imunidade. E olha, isso fica certo, afinal de contas, se você pensar no conceito de imunidade, o que é a imunidade? Imunidade é exatamente essa regra de não incidência constitucionalmente qualificada. Perfeito. Então, professor, dá para repetir aqui as imunidades? Dá. Uma operação de exportação, imunidades. Você tem imunidade para o IPI, você tem imunidade para o ICMS, você tem imunidade para contribuições sociais, bem como existem imunidades para as contribuições de intervenção no domínio econômico. São várias imunidades protegendo, incentivando uma operação de exportação. Ok? Mas continua comigo. Olha só. E aí, para quem estiver pensando o seguinte, escuta, mas olha, imaginei aqui não a exportação de uma mercadoria, não a exportação de um produto industrializado, mas eu estou imaginando a exportação de um serviço. E aí? Porque é possível. Imagina então uma empresa especializada num determinado ramo e ela é contratada, uma empresa nacional, contratada para prestar um serviço no exterior, para prestar um serviço no estrangeiro. Sobre essa exportação de serviços, talvez o termo melhor seja sobre serviços destinados ao exterior. Será que neste caso você tem ou não tem a incidência do ISS? Será que o mesmo benefício fiscal concedido para os tributos que antes eu indiquei também vale para o ISS?
serviços destinados ao exterior, nós temos ou não a incidência do ISS? O que a Constituição estabelece sobre isso? A Constituição afasta a incidência do ISS sobre serviços destinados ao exterior? A Constituição? Não. A Constituição mesmo, ela não descreve nada. Não, nesse sentido. Ela própria não afasta a incidência do ISS sobre serviços destinados ao exterior. Mas aí você vai me perguntar, escuta, mas então você está querendo me dizer que então incide ISS sobre a exportação de serviços? Cuidado, não estou querendo dizer isso, não. Porque não incide ISS sobre serviços destinados ao exterior. Não mesmo. Mas a Constituição, ela não deixa incidir? Ou o que a Constituição fala nesse sentido? A Constituição não afasta. O que a Constituição descreve neste caso é que cabe à lei complementar afastar a incidência do ISS sobre serviços destinados ao exterior. Vou repetir. De acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 156, no parágrafo 3º, ela deixa bem claro que cabe à lei complementar afastar a incidência do ISS sobre serviços destinados ao exterior. Então, não é a própria Constituição que afasta. Não é ela. Ela diz que cabe a quem afastar? A legislação complementar. E existe lei complementar afastando a incidência do ISS sobre serviços destinados ao exterior? Existe. E eu vou contar para você, mas só para você. É a Lei Complementar número 116 do ano de 2003, a legislação correspondente ao ISS, que não deixa a incidência desse imposto justamente quando os serviços são destinados ao exterior. Mas aí muito cuidado, a gente está falando não exatamente de uma imunidade, porque quem estabelece o benefício não é a Constituição Federal, mas essa lei, essa legislação complementar. Você tem, neste caso, uma isenção, uma verdadeira isenção. E aí, você tem que ter muita atenção. Que isenção é essa? Eu estou falando, neste caso, numa isenção que a doutrina e a jurisprudência, inclusive, costuma denominar dessa forma, como isenção heterônoma. Exatamente isso, isenção heterônoma. E o que se deve entender por isenção heterônoma? Por que isenção heterônoma? Talvez você esteja pensando, bom, isenção heterônoma vai me dizer que deve ter alguma isenção autônoma. A ideia é exatamente essa. E aí, presta atenção. Quando eu falo a respeito de isenção, quando você pensar um pouquinho sobre isenção, rapidamente, só para a gente não perder o fio da meada, existem dois grandes tipos de isenção. Uma isenção autônoma, que é aquela em que o ente político concede para os seus próprios tributos. Então, a União concedendo isenção para os tributos federais, os estados para os estaduais e os municípios para os tributos municipais. Isso são isenções autônomas. O que seria uma isenção heterônoma? Ora, uma isenção heterônoma é aquela, então, onde a União concede esse benefício fiscal para tributos estaduais ou para tributos municipais. Poxa, mas isso é possível? Segundo a Constituição Federal, exatamente, lá no artigo 151, inciso 3º, isso a rigor não é possível. A Constituição deixa bem claro que é vedada a concessão de isenções heterônomas, quando a União concede isenção para tributo estadual ou para tributo municipal. Isso não pode acontecer. Mas existem casos excepcionais. E um dos casos excepcionais é exatamente esse do qual eu indiquei agora, que é essa isenção do ISS. Por que é uma isenção heterônoma? Porque você está falando de uma lei complementar. Você está falando de uma lei federal concedendo isenção para tributo municipal. Isso é isenção, e é isenção heterônoma. E essa é admitida? Essa é. Essa é admitida sem dúvida nenhuma. Portanto, eu quero que você preste bastante atenção na seguinte questão. Na exportação, nós temos uma série de imunidades que vocês já marcaram, imunidades para o IPI, imunidade para o ICMS, imunidade para contribuições sociais e imunidade para CID. E temos uma isenção. Que isenção é essa? É a chamada isenção heterônoma, é a isenção do ISS. No caso do ISS não incide também, mas neste caso não em virtude de uma imunidade,
mas sim propriamente de uma isenção concedida por uma legislação federal para um tributo municipal. Ficou claro? Mesmo? Vamos continuar. Olha só, tudo bem, entendi. Então, na exportação você tem uma série de benefícios e, ao contrário, numa operação de importação, como é que funcionam as coisas? Ora, numa operação de importação, você vai ter a incidência de vários tributos. Na importação, naturalmente, o imposto de importação. Na importação, incide IPI. Na importação você tem o ICMS, na importação você tem o PIS, você tem a COFINS como contribuições sociais que são, você pode ter a CID naturalmente. Ou claro, então, na carga tributária da importação, relembrando, a carga tributária da importação é bastante alta, na exportação uma carga tributária bem mais suave. Perfeito? Quando você pensa ainda mais sobre imposto de importação e imposto de exportação, ficando agora nesse momento a respeito desses dois impostos, eles são interessantes porque tanto o imposto de importação como o imposto de exportação, ele tem algumas características em comum. Eu vou comentar um pouquinho mais dessas características que valem ao imposto de importação, bem como ao imposto de exportação. Primeira informação, tanto um imposto como outro imposto costumam ser classificados como impostos regulatórios ou impostos reguladores, se você assim preferir. Tanto o imposto de importação como o imposto de exportação, eles têm por objetivo justamente regular esse comércio exterior, regular essa balança comercial que é envolvida pelo esse comércio exterior. Esse é o objetivo do imposto de importação e do imposto de exportação. Daí você costuma ouvir falar que esses dois impostos têm nítido caráter extrafiscal. E quando você pensa em extrafiscalidade, cuidado, hein? Isso não significa dizer que esses impostos têm só o objetivo de estimular ou desestimular uma atividade. Esses impostos, eles arrecadam recursos, sim. Eles arrecadam receitas derivadas, neste caso. Eles arrecadam. O imposto de importação arrecada e arrecada muito. Mas, apesar disso, esse não é seu principal objetivo. Tanto no imposto de importação como no imposto de exportação, seu principal objetivo, seu maior destaque é a sua função fiscalizatória, a sua função, neste caso, melhor dizendo, regulatória. Perfeito? Por conta disso, você costuma indicar, então, que trata-se de impostos reguladores. Mas essa é uma informação, temos mais. A outra informação que eu queria destacar é a respeito de que esses dois impostos, talvez justamente em razão dessa extrafiscalidade, eles representam clara exceção tanto ao princípio da legalidade, bem como ao princípio da anterioridade. É isso mesmo. Por que eles são exceções ao princípio da legalidade? Primeira informação. Por quê? Porque esses dois impostos podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto. Não precisa de lei, não tem necessidade nenhuma de lei. Os dois impostos podem ter as suas alíquotas alteradas, e quando eu digo alteradas, para mais ou para menos, as alíquotas podem ser alteradas por decreto. E quando se fala em exceção à anterioridade, independentemente de haver acréscimo na carga tributária desses dois impostos, em nenhum dos dois casos é preciso observar o exercício financeiro seguinte, nem mesmo os 90 dias. Tanto no imposto de importação como no imposto de exportação, uma vez que esses impostos forem instituídos, esses impostos forem majorados, essa cobrança pode acontecer de maneira imediata. Tudo bem? Se aumentar hoje, a partir de amanhã, essa nova alíquota do imposto de importação, essa nova alíquota do imposto de exportação, poderá ser imediatamente exigida. Essas características, portanto, que eu apontei aqui para vocês, servem igualmente a esses dois impostos, tanto ao imposto de importação como ao imposto de exportação, e diante disso, a gente tem uma ideia da carga tributária que é reunida quando você pensa no comércio exterior. Esse foi o nosso tema do dia, mas olha, não é para você sair daí. A gente tem no próximo bloco justamente o Pergunte ao Professor, para que então a gente verifique outras dúvidas, perguntas um pouquinho mais específicas a respeito do comércio exterior. Não sai daí, eu vou esperar por vocês.
Voltamos para o nosso segundo bloco, justamente esse bloco Pergunte ao Professor, que você tem tanto participado e esperamos aqui que você participe cada vez mais, mandando suas dúvidas, suas perguntas para o e-mail provafinal@lfg.com.br. Não deixe de participar, quem sabe a sua dúvida não vire aqui no nosso próximo programa, nosso próximo encontro envolvendo o direito tributário. Perfeito? E aí você sabe como é que funciona esse bloco, então você vai encaminhando as dúvidas. Nós temos várias perguntas aqui já selecionadas, todas elas versando sobre tributos, sobre o comércio exterior. Vou ouvir essas dúvidas e responder aqui no ar agora, nesse momento, para vocês. Tudo bem? Vamos partir para a nossa primeira pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Professor Alessandro, a empresa exportadora está sujeita ao pagamento de algum tributo decorrente de receita de exportação? Ele pergunta aqui, na verdade, a respeito, então, da tributação, não sobre a exportação em si, mas sobre a receita decorrente dessa operação de exportação. Uma pergunta, portanto, bastante interessante, porque ela não está preocupada, aqui ele, nosso colega, preocupado em saber, olha, incide impostos sobre essa mercadoria que destina ao exterior? Será que incide algum imposto sobre serviço destinado ao exterior? Será que incide IPI? Será que incide imposto de importação, imposto de exportação, melhor dizendo, conforme ele tinha indicado? Não, ele quer saber se existe alguma tributação sobre essa receita resultando de uma operação de exportação. Isso sim é bastante interessante e é preciso muito cuidado. E muito cuidado por quê? Porque, olha, quando você pensa em receita decorrente de uma operação de exportação, segundo a Constituição Federal, nós temos não impostos, mas nós temos contribuições que, a rigor, têm justamente como base de cálculo a receita ou faturamento de uma empresa. Olha só, a questão é bastante simples. De acordo com o artigo 195 da Constituição Federal, as contribuições sociais para a Seguridade Social, têm, entre outras bases de cálculo, justamente a receita ou o faturamento de uma empresa. E aí a pergunta, aproveitando o questionamento do nosso colega, é: e se essa receita for decorrente de uma operação de exportação, teremos ou não a incidência de contribuições? Bom, enquanto o artigo 195 ele é incisivo, indicando que contribuições sociais podem incidir sobre receita ou faturamento, existe um outro dispositivo bem anterior a esse, lá no artigo 149, que fala o seguinte, que lembra que as contribuições sociais e até eventualmente uma CID pode recair sobre receitas. Mas se forem receitas decorrentes de uma operação de exportação, aí neste caso a Constituição não deixa. Nessa situação, a Constituição afasta a possibilidade de incidência de contribuições. Quais contribuições? As contribuições sociais e a contribuição de intervenção no domínio econômico. Portanto, neste caso, meus amigos, você deve lembrar que a Constituição estabelece uma verdadeira imunidade. É isso mesmo. Sobre as receitas decorrentes de uma operação de exportação, devem ser afastadas as contribuições sociais, como também deve ser afastada a contribuição de intervenção no domínio econômico. Isso é certo, nós temos imunidades para contribuições. Mas a pergunta a seguir é interessante, embora ele não tenha feito exatamente isso, talvez ele tenha pensado, escuta, mas essa receita, eventualmente esse lucro, resultado de uma operação de exportação, ele pode estar sujeito ao pagamento do imposto de renda? Vou repetir a pergunta para você. E sobre essa receita decorrente de uma operação de exportação, estará o contribuinte nessa situação sujeito ou não à incidência ou ao pagamento do imposto sobre a renda? E aí? Será que a Constituição Federal, em algum momento, ela estabelece uma imunidade para o imposto de renda? Será que, em algum momento, a Constituição Federal afasta a incidência do imposto de renda sobre essa receita que decorria de uma operação de exportação? A Constituição nada estabelece nesse sentido. Portanto, ainda que você fique com a vontade de dizer que não incide imposto de renda sobre uma receita decorrente de exportação,
porque sempre que você pensa em exportação, a maior parte dos tributos são afastados, a maior parte dos tributos são afastados, é certo, mas não o imposto de renda. O imposto de renda, ele recai sim sobre uma receita decorrente de exportação. Não esquece, ele incide mesmo se tratando de receitas decorrentes de uma operação de exportação. Se o contribuinte, então, ele tiver um acréscimo patrimonial resultante de uma operação como essa, o imposto de renda está ali pronto para incidir. Tudo bem? Ficou claro? De verdade? Então tá bom. Próxima pergunta. Professor, qual ente federado que deve arrecadar ICMS sobre uma mercadoria importada? Opa, o ICMS na importação. Mais uma daquelas perguntas específicas atinentes à operação de importação, só que aqui não envolvendo contribuições, não impostos federais, o que é de costume, mas envolvendo um tributo estadual. Então a pergunta é, em outras palavras, primeiro, incide ou não incide ICMS sobre uma operação de importação? Incide? Incide. Tudo bem. Então, na importação, você tem o ICMS a rigor. É assim que funciona, segundo a Constituição. Você tem dispositivo próprio para isso, lá no artigo 155 da Constituição, no parágrafo 2º, no inciso 9º. Tá bom, então incide ICMS sobre operações de importação. Mas aí a pergunta do nosso colega foi bem interessante. Qual é o ente federado, neste caso, para arrecadar esse ICMS? E aí? Talvez você fique pensando, pô, mas tem alguma dúvida? Pode gerar uma dúvida. Aliás, é muito comum de surgir essa dúvida. Afinal de contas, você está falando do ICMS, que é um tributo estadual, porém, você faz referência à importação, que é uma operação que fica a cargo da fiscalização federal. Será, aproveitando, que o ICMS, neste caso, ele continua sendo arrecadado pelo Estado, ou será que, neste caso, o ICMS é arrecadado pela União? Você acha, cá aqui entre nós, que os Estados vão abrir mão do ICMS sobre uma operação de exportação? Acho que vai abrir, mas não vai abrir mesmo. Né? Os Estados não vão abandonar o ICMS justamente nesse momento em que o tributo tem uma alta carga, né? Na verdade, uma arrecadação bastante alta. Os Estados não abrem mão disso, absolutamente. Mas aí, para ir um pouquinho mais adiante, qual é o Estado, pergunto, sujeito ativo desse ICMS? Qual é o Estado que terá, então, a competência para arrecadar esse ICMS? Ora, porque é simples, então uma pergunta já está respondida. Então, esse ICMS é arrecadado pelo Estado. Tá, tudo bem, fechado. É isso mesmo, não a União. Mas aí vem uma segunda pergunta. Qual é o Estado competente para arrecadar esse ICMS? Você vai dizer, mas escuta, mas como assim, qual é o Estado competente? Estado ou Distrito Federal. Tudo bem, mas imagina que essa mercadoria chegou pelo porto de Paranaguá, no Paraná, né? E o importador dessa mercadoria, ele se encontra na cidade, no estado de Minas Gerais. Tudo bem? A mercadoria chegou pelo porto de Paranaguá, no estado do Paraná, e o importador mesmo está lá na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E aí, então, você fica pensando, 2 estados, Paraná e Minas Gerais. Qual é o estado que vai ter competência para arrecadar esse imposto? Segundo a Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A, o Estado competente para arrecadar esse ICMS na importação, o ICMS na importação deverá ser arrecadado por aquele Estado local de destino da mercadoria. É isso mesmo, vou repetir para você. O Estado competente por arrecadar o ICMS numa operação de importação, na operação de importação, é o Estado local de destino da mercadoria. Portanto, meus amigos, pouco importa, né, por onde chega essa mercadoria. É irrelevante por onde chega a mercadoria. Mercadoria, eu dei no meu exemplo, chegando pelo estado do Paraná.
Mas podia ser que essa mercadoria chegasse pelo estado de São Paulo, essa mercadoria chegasse pelo estado do Rio, chegasse pelo Espírito Santo, chegasse pelo estado da Bahia, chegasse por Pernambuco. Enfim, é irrelevante por onde chega a mercadoria. O importante é saber para onde vai a mercadoria. Tudo bem, é irrelevante o estado por onde ela chega. O relevante, o importante é você verificar o estado para o qual a mercadoria é destinada. Se a mercadoria é destinada ao estado de Minas Gerais, é para Minas Gerais que o ICMS deverá ser recolhido. Perfeito? Agora, a questão é o seguinte, apesar dessa ser a regra constitucional, não misture as coisas, porque o tributo, né, a guia que comprova o recolhimento desse tributo, ela deve ser apresentada lá no porto de Paranaguá, no Paraná. A guia é apresentada lá. Bem, para você liberar a mercadoria, você apresenta a guia lá. Bem, para liberar a mercadoria, guia é lá apresentado, no estado do Paraná, porque é ali, naquela zona alfandegária, por onde a mercadoria chegou. Você demonstra a guia lá, mas naquela guia existe um código dizendo que você pagou o ICMS. E aquele código deve corresponder ao estado de destino da mercadoria. No meu exemplo, é o estado de Minas Gerais. Então, a guia eu mostro no estado do Paraná, porém, nessa guia tem a indicação clara e precisa de que o imposto foi recolhido para o estado de destino. Bem, o inspetor da Receita Federal, então, numa análise bastante rápida, ele verifica se o código da sua guia de recolhimento dos tributos está exatamente igual ao código que é indicado na mercadoria. Se os códigos forem coincidentes, ele fala assim, é o mesmo código, ele libera a mercadoria. Caso contrário, essa mercadoria fica retida até que você, na verdade, faça o pagamento de maneira adequada. Perfeito? Ficou claro? De verdade? Não tem erro mesmo? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá. Professor, quais os significados das siglas CIF e FOB? Vamos lá. Essas siglas, o CIF e o FOB, ou CIF e FOB, na verdade, são conhecidos como termos internacionais referentes ao comércio exterior. Bem, então, são termos do comércio internacional, em outras palavras. Bem, são siglas bem específicas utilizadas nesse comércio exterior. E essas siglas, os chamados Incoterms, que são as siglas, é uma expressão inglesa para estabelecer, então, informações a respeito dessas siglas, dizem respeito ao gasto ou ao custo do exportador de mercadorias, de produtos, enfim, daquele que vende mercadorias para outros países, o CIF e o FOB. E exatamente o que cada uma dessas siglas corresponde. Tá bom, é um custo, é um gasto arcado a rigor pelo exportador. Primeira sigla, o FOB, FOB, que diz respeito, então, Free On Board. FOB, Free On Board. O que é o FOB? O que é o FOB, a sigla FOB? Esse termo, esse incotermo, né? Incoterm, FOB. Isso significa dizer que cabe ao exportador, ou seja, ao vendedor desse produto, arcar com todos os custos até o embarque dessa mercadoria no porto de origem. É isso mesmo. Você imagina um vendedor, fez negócio com um outro camarada que está localizado num outro país, e aí então eles fecham um acordo dizendo, olha, exportador, você que está me vendendo, eu quero que você arque com todos os gastos até o embarque dessa mercadoria. Até embarcar essa mercadoria, a responsabilidade é de quem vende. Ele embarcou e a partir do momento que embarcou, a partir dali, o frete, o seguro e até chegar no porto de destino, os demais gastos serão arcados por quem? Os demais gastos serão arcados pelo importador. Tudo bem? Então, no FOB, o exportador ele paga tudo até o embarque da mercadoria. Uma vez embarcada a mercadoria até chegar ao porto de destino, todos os demais gastos, como seguro, frete, ficam a cargo do comprador, do importador. Perfeito? Joia. E a outra sigla, o CIF, bastante utilizada também. O CIF, ele diz respeito ao custo,
ao seguro e ao frete. Vou repetir. CIF, C-I-F, também é uma expressão inglesa, diz respeito ao custo, ao seguro e ao frete. Quem tem que arcar com custo, seguro e frete? Se for fechado um acordo nessa compra do comércio exterior, uma sigla CIF, significa dizer que o exportador ou o vendedor, ele deve arcar com os gastos correspondentes ao embarque da mercadoria, tudo bem? Todos os custos correspondentes ao embarque. Além disso, né, o exportador, ele deve pagar pelo frete dessa mercadoria até o porto de destino, e além de pagar o frete, caberá ao exportador também custear o seguro pelo risco nesse transporte. Portanto, no CIF, o exportador, ele fica então com o cargo de pagar o custo, o seguro e o frete até o porto de destino. Até o porto de destino. Chegando no destino, aí o importador, portanto, ele precisa ficar responsável pelo desembaraço aduaneiro. Perfeito? Uma coisa é certa, seja por uma sigla, seja por outra, né, os gastos correspondentes ao desembaraço aduaneiro, a liberação dessas mercadorias no porto de destino, sempre ficará a cargo do importador. O desembaraço aduaneiro é pelo importador. Perfeito? De verdade? Mais uma pergunta? Vamos lá. Professor, afinal, incide ou não incide ICMS sobre a mercadoria importada por pessoa que seja consumidora final do produto? Bom, então essa pergunta aqui é bastante interessante a respeito da importação realizada por pessoa física. E por que é interessante? Porque ele pensa que, bom, em relação ao ICMS, o ICMS ele deve ser realmente recolhido se você realiza uma importação com objetivo de consumo próprio, consumo final. Será que tem mesmo necessidade ou não de pagar o ICMS? Porque se você bem pensar, o ICMS ele recai sobre mercadoria. Tudo bem. E o que é mercadoria? Se não um bem imóvel destinado ao comércio. Tá bom, mas e aí? E aí o seguinte, na importação, você traz uma mercadoria para consumo próprio. Você vai revender? Não vai revender. Se é para consumo próprio, você não vai revender. Ou seja, essa mercadoria, perfeito, pode ser, sem dúvida nenhuma, se tratará de um bem imóvel, porém não será destinada ao comércio. E então, por isso da pergunta, porque se ela não é destinada ao comércio, ela perde uma característica típica de uma mercadoria. Por isso, sempre existiu o questionamento sobre a incidência ou não do ICMS. Corre que, embora essa matéria, inclusive, já tenha sido simulada pelo STF, súmula 660, dizendo que não incide ICMS sobre mercadoria importada por pessoa física visando o consumo final, embora tenha essa súmula já não deve ser mais aplicada hoje em dia. E não por quê? Porque houve uma alteração no texto constitucional. Uma alteração no ano de 2001, através de uma emenda, a emenda número 33 de 2001. E de acordo com a emenda constitucional número 33 de 2001, agora incide ICMS na importação sobre bens ou mercadorias. Sobre bens ou mercadorias. Mercadoria teria que ser destinada ao comércio. Mas e bens? Deixou isso bastante claro, dizendo que, olha, mercadorias, quando então você não poderia ter incidência do ICMS, ou sobre bens. O ICMS recai, não precisa ser exatamente uma mercadoria, não precisa estar destinado ao comércio. Só de vir, só de entrar no país, você já tem a incidência do ICMS. De modo que a nossa atual Constituição Federal, ela tem uma nova redação, no sentido de que incide ICMS sim na importação, independentemente do importador ser pessoa física ou ser pessoa jurídica. Como também é irrelevante se a pessoa física ou a pessoa jurídica importam para revender ou importam como consumidores finais. Uma coisa é certa, hoje na importação, seja por pessoa física, para revender ou para consumo final, seja por pessoa jurídica, para revender ou por consumo final, em qualquer uma dessas 4 situações,
você terá a incidência do ICMS. Perfeito? Vamos partir para mais uma pergunta então? Vamos lá, acompanha comigo, mais uma. Professor, quando ocorre o fato gerador do imposto de importação? Outra das perguntas mais corriqueiras que tem a respeito de uma operação de importação, quando ocorre o fato gerador do imposto de importação? Nessa nossa quinta e última pergunta aqui. O fato gerador do imposto de importação, você vai logo imaginar, bom, a importação, o fato gerador só pode ser a importação. Tudo bem, perfeito. Quando você vai lá no CTN e pergunta a ele qual é o fato gerador, o CTN diz assim, olha, o imposto de importação tem como fato gerador a entrada de produtos estrangeiros em território nacional. Bom, perfeito, é a entrada. Mas o que se entende por entrada? A gente perguntou do fato gerador e o CTN respondeu outra situação. O CTN mostra para a gente um momento da ocorrência do fato gerador. Ele diz na entrada em território nacional. Mas para efeitos fiscais, em que momento se dá a entrada de produtos estrangeiros em território nacional? Nós temos, neste caso, um regulamento aduaneiro. E para o regulamento aduaneiro, o fato gerador do imposto de importação, ele se dá no momento do registro da declaração de importação. É isso mesmo. O fato gerador do imposto de importação, ele ocorre no momento que você registra a declaração de importação no Sistema Integrado do Comércio Exterior. Você realiza uma operação de importação, essa operação de importação ela precisa ser registrada, e é registrada através de uma declaração de importação. No momento do registro, você tem, então, a ocorrência do fato gerador desse correspondente imposto. E isso é importante? É muito importante porque vai ser nessa data que você vai verificar qual a legislação que está em vigor e qual a legislação, portanto, que você deverá observar para efeitos de pagamento do imposto de importação. Perfeito? Mesmo? Essas foram 5 perguntas bastante interessantes a respeito do comércio exterior, mas espera mais um pouquinho, nós temos o nosso terceiro e último bloco, o X da questão, para verificar como esse tema costuma ser exigido em provas e em concursos espalhados pelo país afora. É só mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. X da questão, então, que tem duas questões, 2 testes selecionados, justamente para a gente verificar um pouquinho mais a respeito desse tema, comércio exterior, nessas provas, nesses concursos, nesses vários questionamentos a respeito dos impostos e das contribuições sobre importação e sobre exportação. Vamos partir já para o nosso primeiro teste? Vamos dar uma olhada e aí eu leio o caput do teste e a gente já passa a analisar alternativa por alternativa para verificar se está correta ou não. Ok? Vamos lá, primeiro teste. No primeiro teste, a pergunta é bastante simples, pede apenas para você anotar a alternativa correta a respeito do imposto. Letra A respeito do imposto de renda. É correto afirmar que o imposto de renda ou proventos de qualquer natureza tem como sujeito passivo a pessoa física ou jurídica que registra acréscimos em seu patrimônio, mas não aquela que tem a obrigação de reter o imposto na fonte. E aí, gente? Como é que se trata aqui se essa alternativa está ou não está correta? Pergunta sobre o sujeito passivo do imposto de renda. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, que tem acréscimo patrimonial. Tá certo. Aqui, tá perfeito, sem problema nenhum. Mas você verificou que a alternativa foi um pouquinho além, dizendo, olha, essa pessoa física ou jurídica que tem acréscimo patrimonial, ela vai ser considerada como sujeito passivo. Mas escuta, e aquela pessoa que eventualmente é obrigada a reter o imposto de renda na fonte? Será que essa pessoa também é considerada como sujeito passivo? De acordo com a alternativa, não é sujeito passivo. Mas é sujeito passivo? Aquela pessoa que fica obrigada a reter o imposto de renda na fonte, ela é sujeito passivo também. Mas não na condição de contribuinte, e sim na condição de responsável. Mas não importa se contribuinte ou responsável, em ambos os casos, será considerado como sujeito passivo. Portanto, a alternativa A está incorreta. Perfeito? Vamos ver a alternativa B. Na alternativa B diz,
importação de produtos estrangeiros incide em relação a produtos determinados e desde que previstos no Código Tributário Nacional, estando sujeito ao princípio da anterioridade. E, gente, é verdade. Bom, o que a gente viu? Que tanto o imposto de importação como o imposto de exportação, logo no início, no tema do dia, nenhum dos dois impostos está sujeito ao princípio da anterioridade. Então, essa alternativa, mais uma das alternativas incorretas. Tanto o imposto de importação como o imposto de exportação podem ser cobrados imediatamente. Essa alternativa não é. Letra C. Na letra C, informa que a exportação abrange os produtos nacionais ou nacionalizados, não está sujeito ao princípio da anterioridade, considerando também que não incide o imposto sobre produtos industrializados nos produtos destinados ao exterior. E aí? Bom, o imposto de exportação ele incide sobre produtos nacionais ou nacionalizados, não se sujeita à anterioridade e a gente sabe que também sobre produtos industrializados destinados ao exterior deve ser afastada a incidência do IPI. Portanto, correto, essa alternativa está perfeita, a alternativa C, correta. Né? O imposto de exportação não se sujeita à anterioridade e o IPI ele deve ser afastado também quando se tratar de uma operação de exportação. Mesmo assim, para conferir, vamos dar uma olhada na alternativa D. Na D, informa que a propriedade territorial rural é de competência concorrente da União e municípios, mas se instituída pela primeira, deverá repassar 20% e 25% para o respectivo município. Bom, a alternativa D está incorreta também, naturalmente, porque o ITR não é de competência concorrente da União e do município, é competência federal. Bem, e mesmo assim, quando a União repassa determinado valor do ITR ao município, ela repassa não 25%, mas 50%. Então, essa alternativa, de fato, está errada. Vamos partir para o nosso próximo teste? Olha só. Pergunta, existe imunidade para a CID sobre receitas decorrentes de exportação e importação? Essa é a afirmação. A afirmativa está correta, pois o texto constitucional afasta a incidência de CID e contribuições sociais sobre as receitas auferidas em razão do comércio exterior. Bom, e aí? A CID ela deve ser afastada sobre operações de exportação e importação? O que a gente viu? Eu não preciso nem seguir as demais alternativas, uma coisa é certa, CID. A CID, ela recai sobre uma operação de importação ou sobre uma operação de exportação? Sobre as receitas decorrentes de importação e exportação? O que a gente lembra? A CID, ela é afastada sobre aquelas receitas decorrentes de exportação. Na exportação não temos a CID, mas e na importação? Tem a CID? Na importação pode haver a incidência normalmente da contribuição de intervenção no domínio econômico, o que vale inclusive para as contribuições sociais. Portanto, a afirmativa que diz que não incide a CID sobre importação e exportação, essa afirmativa está incorreta, porque para estar correta, ele deveria retirar importação e deixar só exportação. Qual a alternativa correta? Vamos seguir. A alternativa correta neste caso é aquela que informa que a afirmativa ela está equivocada. A afirmativa, portanto, a afirmativa correta é aquela que indica que é errado, no sentido de que letra D de dado, vamos dar uma olhada, diz assim, olha, incorreta, pois a imunidade só afasta a incidência da CID sobre as receitas decorrentes de exportação, podendo incidir, ao contrário, na importação. Tudo bem? Então, a alternativa que responde esse teste de uma maneira adequada é a alternativa D de dado, que afirma, portanto, que a CID deve ser afastada sobre as receitas decorrentes de exportação. Porém, na importação, você pode ter normalmente a incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico. Perfeito? Esse foi, então, o nosso segundo teste, versando sobre o comércio exterior. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Beijos e abraços a todos. Até mais. Tchau, tchau.